Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje de volta novamente para uma dica jurídica, né? E essa dica jurídica de hoje é de muita importância, não só para o sistema de segurança pública, mas para a sociedade em geral. Nós iremos tratar hoje do Tribunal de Exceção, né? Sabemos que está lá elencado na Constituição Federal. Existem dois tribunais, um legal, permitido, concedido pela Constituição, reconhecido de forma constitucional, que está no artigo 5º, incisos 53 e 54. E também temos o Tribunal de Exceção, que ele é extinto, ele é inconstitucional. Está elencado e fundamentado lá no artigo 5º também, no inciso 37. Lembrando que o Tribunal Legal, além dele estar no artigo 5º da Constituição, ele também se encontra lá no artigo 92, que é o principal, é o que fala dos tribunais. Então vamos lá, vamos primeiro falar do Tribunal Legal, depois comentaremos sobre o Tribunal de Exceção. O que seria aí o Tribunal Legal? O Tribunal Legal ele é assegurado pela Constituição, ele tem cunho constitucional. Ele vem para trazer uma segurança jurídica para toda uma sociedade. Então vamos lá. Ele está elencado no artigo 5º, no inciso 53. Quando nós falamos do Tribunal Legal e o Tribunal de Exceção, lembramos de uma figura muito importante, que é o juiz natural. O juiz natural ele foi criado e ele é criado antecipadamente, para quando a tipificação, o crime tipificado em lei surgir, ter alguém para julgar. Ou seja, vai haver um tribunal legal, um juiz natural, seja São Paulo, seja Rio, seja Minas Gerais, seja Bahia, sempre vai haver um tribunal legal, um juiz natural, criado antecipadamente. Então, olha só como nossa Constituição é muito precisa quando fala do tribunal legal. Se você olhar no artigo 5º da Constituição Federal, você vai olhar e vai perceber que lá logo no inciso 2º, tem lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha o segmento, né? Já dá um parâmetro e uma segurança para a sociedade. Se você for mais à frente, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o inciso 3º, no próprio artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante. Então, dessa forma, começamos a trilhar um caminho de um tribunal legal. Se você chegar no inciso 53 do artigo 5º, você vai se deparar de cara a figura do juiz natural, que lá está bem fundamentado. Ninguém será preso ou processado a não ser pela autoridade competente. Então, se nós estamos falando de uma autoridade competente, uma autoridade judicial, olha o caminho do tribunal legal surgindo. Nós temos que considerar e seguir esses parâmetros, ou seja, do tribunal legal, onde existe uma figura de um juiz natural criado antecipadamente para atender toda a demanda, não só no âmbito constitucional, como nas leis infraconstitucionais, que está aí os crimes tipificados. Então vamos mais à frente para entendermos melhor. Se você for olhar direitinho o Tribunal Legal, nós encontramos também lá no artigo 54, ou no artigo 5º, inciso 54, falando sobre o devido processo legal. O devido processo legal, ele lhe dá uma garantia da ampla defesa e do contraditório. Ele te traz o direito de defesa, o direito de contradizer o que você foi acusado. E isso tudo está atrelado à figura do juiz natural. Aquela figura que foi criada antecipadamente ao crime, ao ocorrido. Vai haver um tribunal para julgar aquele crime que aconteceu. Então, o tribunal legal, ele age dessa forma e ele vai seguir sempre dessa forma. Se você for olhar na íntegra o que diz o inciso 54 do artigo 5º, ele diz o quê? Que ninguém será privado dos seus bens e nem da liberdade, senão por determinação de uma autoridade judicial, de uma autoridade competente. Olha aí a formação do tribunal legal. Então, quando se forma um tribunal legal, onde tem
uma comissão onde tem uma autoridade, né, vinculado à lei, para que ocorra um julgamento imparcial e legal. Nós estamos dentro de um parâmetro de um tribunal legal. Ali você vai ter direito a um habeas corpus, ali você vai ter direito à proteção da dignidade da pessoa humana, ali você vai ter direito à proteção total dos direitos humanos. Então, toda essa gama de proteção, assegurado também pelos tratados e convenções, não podemos esquecer isso. Então, essa é a garantia do devido processo legal, como eu disse, elencado na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 54. Nós não podemos esquecer que no devido processo legal jamais irá ocorrer o risco, né, de trazer um prejuízo para o Estado democrático de direito. Essa visão nós não podemos perder jamais. Então, como eu disse, que existe 2 tribunais elencados e fundamentados na Constituição, como já foi dito, o Tribunal Legal está assegurado, não só pelo artigo 5º, inciso 53 e 54, como também está no artigo 92, que trata dos tribunais, já preparado para atuar com a competência de atuar nos julgamentos antecipadamente. Então, agora nós iremos tratar de uma forma tranquila e imparcial, e dá para manter o foco no tribunal de exceção. Esse é o ponto importante que você não pode esquecer. O que seria um tribunal de exceção? Ele está lá elencado no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federativa do Brasil. Não esqueça disso. Então, o que seria o tribunal de exceção? É um tribunal criado de forma posterior. Ou seja, o crime já aconteceu e esse tribunal vai ser formado para julgar crimes do passado. É esse parâmetro que não é aceitável pela Constituição. É esse parâmetro que é considerado inconstitucional. Então, o tribunal de exceção ele é criado em um momento específico, de um momento posterior ao crime. O crime já tinha acontecido. Então é isso que eu quero que vocês entendam. É um tribunal que não é admissível por nossa Constituição por julgar crime que já aconteceram. Criar um tribunal para julgar crime que já aconteceram. Até porque, no próprio artigo 5º da Constituição, lá no inciso 2º, nós falamos que ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante, ninguém será obrigado a fazer ou não fazer algo, senão em virtude de lei. Se nós temos que fazer tudo de acordo com o parâmetro da lei, não cabe aqui criar um tribunal de exceção para julgar um crime que já passou. Então, quando se cria um tribunal de exceção, nós estamos ferindo o quê? Os direitos humanos. Quando se cria um tribunal de exceção, nós estamos ferindo os direitos fundamentais. Quando se cria um tribunal de exceção, nós estamos ferindo os princípios basilares de uma sociedade. Não é isso? Então, o que ocorre com isso? Quando você fere os princípios basilares de uma sociedade, você passa a estar em um navio à deriva, uma democracia atropelada, e o que não pode ocorrer. Então, o Tribunal de Exceção, ele é considerado no artigo 5º, no inciso 37, como inconstitucional. Ele é vetado, ele é extinto pela nossa Constituição. Né? O Tribunal de Exceção, ele é proibido. Olha só como o texto dele já deixa claro. A própria Constituição já condena, já torna extinto esse tipo de procedimento de tribunal de exceção. Um julgamento posterior, uma pessoa ou alguém pelo seu bel prazer criar uma comissão, um tribunal para julgar da forma que bem entender. Isso é totalmente inconstitucional e não é admissível pela Constituição Federal. Veja o que diz o próprio inciso 37 do artigo 5º da Constituição. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Pronto, o que eu quero que os senhores entendam que foi totalmente extinto. É proibido. É inconstitucional. Vou dar um exemplo aos senhores, uma aberração de governos que passaram sobre o Tribunal de Exceção. Os senhores sabem que há alguns anos atrás criaram o quê? A Comissão da Verdade, para julgar crimes da ditadura, crimes de 64, né? Ou seja, foi criado uma
um tribunal, né, que esse tribunal ia julgar crimes que já passaram para indenizar pessoas. Aqui eu não estou condenando as pessoas que mereciam ou não ser condenadas, eu não estou tratando desse assunto. O que eu quero dizer foi que criaram um tribunal que não é permitido pela Constituição. Ou seja, criaram simplesmente por cunho político. Não foi acolhido e nem recepcionado pela Constituição Federal, mas mesmo assim criaram em governos passados. Então isso é uma aberração, é um tribunal de exceção e que não poderia nem ser mencionado, tá bom? Então vamos mais à frente para entendermos como é que está hoje a nossa legislação. Então essa Comissão da Verdade, que foi criada em 64, é totalmente inconstitucional. Então ela fere de forma violenta, de forma arbitrária, o artigo 92. O artigo 92 da Constituição Federal, ela já deixa claro que existem os tribunais para julgar pessoas, para julgar crimes ocorridos. E tem que ser de acordo com a figura do juiz natural, ou seja, cria um tribunal antecipadamente, com a figura do juiz, com a competência dos magistrados ali presentes, todas as autoridades já apostem com a competência para julgar, e não posteriormente, como o tribunal de exceção quer impor às pessoas, ou seja, tratando as pessoas como cobaia, né, trazendo um prejuízo enorme às pessoas, aqueles que tendem a traçar um tribunal de exceção. Beleza? Então, o que é que nós precisamos deixar bem claro? Para que fique bem entendido que essa proibição do tribunal de exceção, ela não está só elencada na Constituição. Existem segmentos, né, de acordo com a própria história dos direitos humanos, né, que trata da dignidade da pessoa humana, né, que o ser humano ele já tem seus direitos protegidos desde a concepção. Né? Não é criar um tribunal para julgar aleatoriamente. Então, vamos lá. A proibição já parte até mesmo do tribunal internacional. Nós temos um tribunal internacional que o próprio Brasil, nosso país, é signatário. Ele segue os ditames desse tribunal internacional, ou seja, um tribunal que protege e defende a dignidade da pessoa humana. Nós temos outro documento muito importante que não admite o tribunal de exceção, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos o Pacto São José da Costa Rica, nós temos a Organização dos Estados Americanos, nós temos todas essas convenções de tratado que trata de direitos humanos que é totalmente contra a qualquer tipo de tribunal de exceção, qualquer tipo de menção que crie o tribunal de exceção. Então, para os senhores terem uma ideia, que é tão ilegal, tão inconstitucional perante a nossa nação, perante a nação brasileira, a criação de um tribunal de exceção, que mesmo nosso país estando em estado de instabilidade, no estado de defesa, em estado de sítio, é proibido totalmente a criação de um tribunal de exceção, mesmo estando em estado de sítio ou estado de defesa ou numa instabilidade. Não se é permitido criar um tribunal de exceção. E aqui, quando eu falo sobre o sistema de segurança pública, eu também trago aí a questão das diligências policiais, né? O que é que o policial em geral, policial civil, policial militar, policial federal, guarda municipal, agentes penitenciários tem que ter em mente? Que existe um tribunal legal e que toda ação, toda diligência feita perante a sociedade, não cabe o julgamento naquele lugar de forma espontânea, né? Cabe um julgamento por quem tem competência. A função, sei muito bem disso, que a função da Polícia Militar, ela sabe muito bem, os agentes da Polícia Militar de todo o país, sei também que a Polícia Federal, a Polícia Civil, os guardas, todos sabem sua missão e estão cumprindo bem sua missão. Aqui é só para reforçar que jamais poderemos cair em um crime na categoria do Tribunal de Exceção. Então, o papel de cada um dos policiais, aí, do sistema de segurança pública, é atuar cada um na sua área, né, efetuando suas diligências e conduzindo a quem tem competência para julgar. É o que está acontecendo, é o que vai acontecer sempre. Esse foi o ponto que eu trouxe da segurança pública para nós ficarmos focados que existe 2 tribunais elencados na Constituição. Fica bem claro isso, que um é legal
que está assegurado, e o outro é totalmente inconstitucional. Ele é renegado, ele é negado perante a Constituição Federal. Ok, senhores? Essa é a nossa dica de hoje para todos vocês. Que Deus nos ajude, que nós venhamos encontrar um tema legal para o próximo vídeo, né? Para trazer para vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva. Do ladinho ali, ó, só clicou o dedo, você está no nosso canal. Nosso canal a cada semana vai postar uma dica jurídica para orientar o sistema de segurança pública e a sociedade em geral. Então, fechando, não cabe nem o sistema de segurança pública e muito menos o cidadão, a sociedade em geral, criar um tribunal de exceção para julgar alguém. É essa mensagem que nós iremos deixar para vocês. Então, não é permitido. Temos que seguir os parâmetros constitucionais. Tá bom, gente? Se inscreva em nosso canal, colabore, ajude, faça com que esse canal continue vivo e orientando todos vocês. Que Deus nos ajude. Um abraço.